De volta com as Sabatinas Guará, recebemos hoje a candidata Maura Jorge. A nossa sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23 e canal 21 para quem tem assinatura da TVN, canal 23 também para quem tem assinatura da NET. E somos transmitidos ao vivo também pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o nosso aplicativo do portal guará.com ou mesmo direto do nosso site e assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Fique ligado, participe de nossas redes sociais e lembramos que a partir das 10 horas a sabatina de hoje é repetida pela Rádio Universidade FM. Seguimos a nossa sabatina com Marcos Saldanha. Muito bem, candidata. A minha pergunta é o seguinte: a senhora esteve em alguns partidos, né? Transitou, por exemplo, pelo PFL e pelo PDT do ex-governador Jackson Lago. A senhora falava um pouco da dificuldade do legislativo com o executivo, e aí eu queria falar exatamente sobre essa questão partidária. Como é que a senhora avalia esse caminho que a senhora fez aí? A senhora, por exemplo, esteve no PFL, como eu disse, no PDT, e aí esteve no Podemos, chegou inclusive até fazer eventos para o Álvaro Dias, pré-candidato naquele momento, né? Parecia que ia caminhar com ele. E aí o Bolsonaro decidiu muito a definir o partido que ele iria, a gente lembra desse episódio todo, e foi para o PSL. Eu queria saber em que momento a senhora definiu que o caminho seria o PSL. A senhora presidiu o Podemos, se eu não me engano, né? Em que momento a senhora decidiu que seria necessário fazer essa guinada? Olha, a questão partidária, eu creio que isso é uma definição hoje de país, né? Os partidos, eles não têm uma programática que engesse ninguém. A realidade é essa, né? Como você bem disse, se nós formos hoje fazer um histórico de todos os candidatos, de quem tem mandato, de quem não tem, nenhum deles permaneceu em um só partido. Sim. Infelizmente, pelo próprio sistema que eu já falei anteriormente. E assim também fui eu. Eu passei, e para nós sermos políticos, detentores de mandato, nós temos que estar em um partido ou em um grupo político. Isso é a prática e a realidade. Nós não temos como fugir disso. E, obviamente, quando eu fui 2 vezes, se não me engano a memória, pelo PFL na época, depois eu fui para o PDT quando o ex-governador Zé Reinaldo estava, que era o nosso comandante na época, e levou todos nós para o PDT, do Dr. Jackson Lago, na época, e depois eu fui para o Podemos, né? O Podemos foi um partido que eu digo, não era era um movimento que abraçava todos aqueles que estavam na mesma linha de pensamento, de renovação, de reestruturação da política, que não é diferente da linha do Bolsonaro, e aí a gente se encontra neste momento. E a minha ida para o PSL, por incrível que pareça, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu vinha sendo estudada, e foi isso que eles me passaram. A própria equipe do Bolsonaro estava estudando os nomes no estado do Maranhão que poderia ter essa força política da representação daquilo que ele queria para o estado, o fato de ser mulher, de ter sido também prefeita, de ter sido deputada, de ter uma força política, e me convidaram. Eu, a princípio, relutei. Estou muito sincera, porque eu já estava no Podemos, eu era presidente de um partido. Olha só, como é que foi muita ousadia minha sair de um partido, e muita confiança também em um projeto, né? Sair de um partido que eu era presidente para ir para o PSL tão somente como filiada, onde nós temos o presidente, que é o vereador Chico Carvalho. Então eu fui por uma confiança no projeto, que creio que há uma necessidade dessa renovação, não só de figuras, de figurinhas, né, de retrato, para dizer, nós estamos aqui propondo uma renovação. Não, porque mudar a figura que vai para o Palácio dos Leões, a fotografia de quem está lá, ou de quem vai para o Planalto. Não, nós queremos justamente essa mudança de atitude, de prática. Só para eu concluir o raciocínio, né? Me perdoe, me permita. Claro. E foi com esse sentimento dessa segurança de que eu poderia ser candidata diante daquilo que eles me escolheram pela representatividade, que eu aceitei. Eu poderia ter ficado no Podemos, sendo presidente, que para mim era muito mais confortável, eu tinha a força de decisão dentro do partido, mas me propus ousadamente e ser tão somente filiada, porque acredito nesse projeto, eu tenho 55 anos,
já fui tudo com Vitória, então eu me dou o direito de ousar. Eu não estou em busca de poder e nem de mandato. Porque se tivesse, eu seria deputada estadual ou federal. Por isso, tive essa segurança de que poderia sair candidata, e esse foi o fato maior para eu ir para o PSL. Eu tinha a segurança jurídica e política de que eu seria candidata, que poderia não ter no Podemos, né? Por essa estrutura partidária toda, e foi por isso, com toda a franqueza e toda a honestidade. Pois é, mas a senhora se identifica, de fato, já se identificava com o Jair Bolsonaro, ou, por exemplo, a senhora se identificava muito com o Álvaro Dias, mas aí o partido lhe dando uma sigla e a condição de ser governadora lhe interessou mais, e até numa possibilidade de transferência de voto. Nessa história que o político trabalha, a senhora avalia, essa é uma questão que eu tenho interesse, assim, a senhora, de fato, é uma eleitora do Bolsonaro? Você se identifica de fato com ele, ou o Álvaro Dias talvez fosse alguém que a senhora se identificasse mais? Não, eu creio que tanto algumas propostas do Álvaro quanto do Bolsonaro, elas se identificam. Se você perguntar para o Bolsonaro, ele é contra a corrupção. Será se o Álvaro também não é? O Álvaro, só que exatamente, então eles colocam de forma diferente, mas a identidade, tanto do Álvaro, elas se comungam em vários aspectos com o Bolsonaro. E no discurso do Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro é muito forte no que tange a homofobia, a questão do armamento, a tolerância zero, né? Assim, o desprezo por programas sociais de recuperação de detentos, dos menos favorecidos, uma série de coisas. A senhora tem afinidade com esse discurso também, ou a senhora diverge um pouco dessa celeuma nacional que o Bolsonaro causa? Olha, ninguém é unanimidade em nada, né? Eu não posso te dizer que em tudo eu comungo. É óbvio que eu tenho que ser muito transparente, mas em várias pontuações daquilo que ele fala, porque às vezes é a forma como as pessoas querem, desejam interpretar, né? Como você, não, o Bolsonaro é homofóbico. Me prove que ele é homofóbico. Infelizmente... Mas as declarações que ele já deu caracterizam homofobia. E ele teve processo, né? Ele teve processo. Mas isso, você ter processo, depende de como você interpreta. Ele vai ser julgado por racismo. Candidato, a senhora espera uma transferência de voto maior, já que esse fenômeno ele aparece bem nas pesquisas nacionais. A senhora esperava pescar um pouquinho desse Eu esperava não. Eu já estou recebendo... Eu tenho uma receptividade... Está aparecendo em pesquisa, é isso? Primeiro, eu quero te dizer que eu não acredito nessas pesquisas. Eu sou muito franca e sincera. Essas pesquisas não são a realidade. A realidade é que você, quem está andando, e aí eu convoco vocês, convido vocês, se quiserem me acompanhar, vocês vão sentir o que é o sentimento, vão ter essa oportunidade de ver a verdadeira pesquisa. E aí eu vou te dizer... dentre 10 pessoas, e eu faço aqui um desafio, coloque 10 pessoas que votou, que acreditou e votou no atual governador. Dentre elas, eu te digo sem ter medo, 8 não votam mais. De 10, 8 não votam mais. Isso não é eu que estou criando, eu estou ouvindo as pessoas. Aí você diz, qual é a tua chance dentre... Nós temos mais de 60% do eleitorado maranhense que ainda não decidiu quem votar. Eles não sabem quem votar. Por quê? Porque houve uma desilusão com o governador Flávio Dino, que realmente pregou uma renovação, pregou ser o salvador da pátria. Não estou dizendo aqui que ele não tenha, escutem bem, eu não estou dizendo que ele não tenha avançado, como todos têm os seus lados positivos e negativos, todos os governos que passaram. A gente não pode botar o retrovisor tão somente para a crítica, a gente tem que ter o reconhecimento das políticas que avançaram e olhar, não, o governo tal avançou nisso, vamos melhorar. Teve algum problema? Vamos reparar aquilo que não acertou. Mas, infelizmente, eu acho que o governador, no meu ponto de vista, eu não votei nele, mas aí, sou muito sincera, acreditava no governo dele. Eu acho que ele botou o retrovisor para o passado para ficar nessa dicotomia. Não, eu não fiz isso porque a ex-governadora, porque fulano... Acabou, nós temos... É a hora da virada do jogo. Né, que eu acreditava que fosse acontecer isso no nosso estado. Infelizmente, não aconteceu. E os índices mostram aí, por mais que você queira negar isso, e aí isso se reflete no povo, no desencanto. Aí de 8 não votaram, 10 de 10 votaram nele, 8 não votam mais. E desses 8 não querem voltar ao passado. A realidade é essa.
E o que é que nos falta? É que as pessoas tomem conhecimento que existem outras alternativas dentro do Estado. Existem pessoas que conhecem a realidade do nosso Estado, que têm o sentimento que você precisa governar também com essa visão do sentimento, do carinho, cuidar das pessoas. Isso, a terceira via. Eu vejo isso. Então, só para eu concluir, o que nos falta é justamente essa oportunidade para as pessoas conhecerem que existe. Por que eu não posso ser governadora do Estado? O que me diminui em relação ao Flávio Dino, a Rosiana ou o próprio Roberto Rocha? Porque eu não fui governadora, porque eu não sou senadora, porque eu não sou filha de ex-governador? Mas eu sou uma mulher, eu sou uma mãe, eu sou uma interiorana, eu sou uma maranhense que bate o coração forte aqui, que o desejo, e não tenho hipocrisia, não estou dizendo aqui que em 4 anos nós vamos mudar uma realidade que é de décadas, mas nós estamos dizendo que nós vamos dar uma virada, começar a estruturar esse Estado para o crescimento. Em caso de segundo turno, a senhora espera um apoio, no caso Rosiana Sarney, seja? Olha, primeiro eu quero dizer que eu tenho segurança de que eu vou para o segundo turno. Com esses apoios? Aí é que eu vou te dizer, neste momento, quem é que está me dando o apoio? É o povo. Eu não tenho um deputado do meu lado, eu não tenho um senador, eu não tenho nem prefeitos eu tenho. Isso não é sintomático, candidato? Eu não sei se é sintomático, mas eu quero te dizer que é a realidade. Eu não tenho. Por quê? Porque, infelizmente, o sistema impõe isso. Ou você está do lado do governo, os prefeitos todos hoje amedrontados, a realidade. Eu converso, posso te dizer porque eu converso. Todo mundo tem medo, mesmo não comungando, achando que o governador não está correspondendo, mas tem medo de expressar, porque nós estamos vivendo em um estado ditatorial. Essa é a verdade. Você tinha medo quando era prefeita? Eu não tinha, porque eu sempre fui ousada. Não tenho. Por isso estou hoje aqui. Se eu tivesse medo, se eu não tivesse coragem, eu não estava hoje aqui, porque eu não tenho as condições que eles têm. Para eu chegar hoje e ser candidato, eu tenho enfrentado inúmeros obstáculos. E digo aqui, olhando para vocês e olhando para o telespectador, eu só estou hoje aqui pelas orações, porque todos os dias, quando eu levanto, Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá estímulo, abre uma porta, abre um espaço para que eu possa continuar, porque não é fácil. Não é fácil. A senhora falou do apoio interior, é uma candidata, uma política do interior. E a gente observa que através dos anos, e a tendência também continua, que a classe política, principalmente do interior, ela decide as eleições. Né? Até a gente conversando no intervalo, falou do caso de Lago da Pedra, que está dividido lá por conta do apoio do atual prefeito, que o governador deu apoio ao atual governador Flávio Dino. Dentro desse espectro ali, dessa dificuldade de transpor a classe política, como é que a senhora acredita nesses números, se a classe política está praticamente toda loteada entre os candidatos postulantes? Por essa insatisfação da população. Hoje a população está calada. Você pergunta, está todo mundo calado. E a resposta disso aí, que tem mais de 60% das pessoas que hoje estão indecisas, não sabem quem votar. Como é que a senhora está em Lago da Pedra? Olha, o Lago da Pedra, eu creio que o legado que eu deixei lá, primeiro de respeito com as pessoas, de trabalho, é mesmo... Aí vem o sistema, que eu falei anteriormente, mesmo o governador tendo cooptado politicamente, financeiramente, através das obras que ele ofereceu para o prefeito atual lá. O prefeito, para vocês entenderem como é que funciona a política do nosso estado, o prefeito foi meu vice por 8 anos. Era um amigo, um companheiro, um irmão do dia a dia. Você conhece a história, você está perguntando, mas você sabe até melhor do que eu, porque você conhece a realidade. Foi alguém que eu dividia as angústias, que dividia as conquistas também. E quero lhe dizer, aquele episódio que aconteceu comigo com o Flávio foi para dar uma segurança jurídica e política para que ele pudesse ser hoje o prefeito. Infelizmente, o caráter, né, não é para todo mundo, a gente não compra, a gente nasce com ele, né? E infelizmente hoje a realidade do nosso município é essa. O prefeito foi cooptado pelo governador, mas eu creio que o povo que me acompanhou durante 8 anos, que viu o sentimento e viu a resposta da nossa gestão, minha e dele, porque não fui só eu, ele era meu vice, ele contribuiu, e hoje tem um resultado lá. Então eu creio muito primeiro nesse reconhecimento do meu trabalho, não tenho medo. Eu estou lá, fui lá, se você puder e tiver a curiosidade de olhar um vídeo que está na internet,
como a população de Lago da Pedra me recebeu, contra tudo e contra todos. Lá nós estamos vivendo a mesma coisa do Estado. Um sistema ditador, ele inibe os funcionários, chantageia quem não vota nos candidatos, quem não vota no governador e não vota. Esse aqui é público e vocês podem lá perguntar para as pessoas, vão para fora dos empregos, é uma opressão, é um sistema opressor mesmo. Mas eu creio muito na vontade de Deus, eu estou muito livre para construir esse momento sem amarra, vamos dizer, sem Passou aquela mágoa daquele episódio lá em 2015? Precisamos ir para o intervalo. Qual é a mágoa? Precisamos ir para o intervalo agora, podemos continuar na volta. Tá bom? Não. Fazemos o nosso segundo intervalo e voltamos em alguns minutos com Maura Jorge, candidata do PSL.